A biossíntese de polissacarídeos se refere a um processo biológico que é fundamental e também que ocorre em todos os seres vivos, assim, desempenhando papéis cruciais em várias funções celulares e organismo como um todo. Os polissacarídeos são macromoléculas compostas por unidades de açúcares, e no caso aí, né, são os monossacarídeos, unidos por ligações glicosídicas. Eles desempenham uma variedade de funções obrigatórias, desde o começo do armazenamento de energia até o fornecimento de estrutura, suporte e reconhecimento celular. Existem diferentes tipos de polissacarídeos produzidos por organismo, cada um com sua função específica. Aqui a gente colocou alguns exemplos, que são o amido, que é um polissacarídeo de reserva de energia encontrado em plantas. Tem o glicogênio, que é o equivalente a amido em animais, incluindo humanos. Esse glicogênio é armazenado principalmente no fígado e nos músculos, e é uma fonte rápida de glicose quando o organismo precisa de energia. Tem também a celulose, que é encontrada em plantas. Essa celulose é importante porque ela é um componente da parede celular. Tem também a quitina, que é encontrada em fungos e em exoesqueletos de artrópodes, como insetos e crustáceos. Como funciona a biossíntese de polissacarídeo? A biossíntese de polissacarídeo é um processo no qual são construídas longas cadeias de açúcares, e esses açúcares são nada mais nada menos que os monossacarídeos. E esses monossacarídeos são selecionados para a cadeia e pode variar muito, de acordo com a necessidade da função pretendida na biossíntese de polissacarídeo. E nesse processo da formação da cadeia, a transferência é catalisada por enzimas, reconhecendo os nucleotídeos de açúcar ativado e o substrato aceitador, tendo assim uma ligação glicosídica formada entre o carbono anomérico ou monômero de açúcar ativado e um resíduo de açúcar na cadeia em crescimento. Quando o monossacarídeo é escolhido para a cadeia, ele passa por um processo de ativação. E como funciona esse processo de ativação? A ativação, na verdade, ocorre da seguinte forma: o monossacarídeo recebe um grupo de fosfato ou qualquer outro grupo químico. E por que essa ativação é necessária? É porque é dessa forma que o monossacarídeo consegue se juntar, se acoplar à cadeia de polissacarídeo. E depois dessa ativação, os monossacarídeos se unem por meio de ligação glicosídica. E essas ligações se formam pela retirada de uma molécula de água entre os grupos hidroxila de dois monossacarídeos, e sendo assim, resultando em uma ligação covalente. Esse processo da ligação glicosídica se repete diversas vezes, e assim formando a longa cadeia de polissacarídeos. A estrutura da cadeia é determinada pela sequência e pelo tipo do monossacarídeo que foi selecionado. Durante e após a síntese da cadeia principal, pode ocorrer algumas mudanças, no intuito de conferir as propriedades específicas ao polissacarídeo. Por exemplo, podem acontecer a adição de ramificações na cadeia principal e grupos funcionais podem ser inseridos com o objetivo de alterar a função do polissacarídeo. Os polissacarídeos, eles podem ter diversas funções, como servir de reserva de energia ou desempenhar funções estruturais. A biossíntese de polissacarídeo consome energia geralmente na forma de ATP ou de ETP. E essa energia é necessária nas etapas de ativação dos monossacarídeos e na formação das ligações glicosídicas. Essa energia costuma ser gerada a partir de vias metabólicas catabólicas, como, por exemplo, a quebra de glicose e a oxidação de ácidos gráxicos. As quebras de moléculas de glicose ou outros monossacarídeos no processo metabólico liberam energia na forma de ATP, que é usada para conduzir relações anabólicas como biossíntese de polissacarídeos, e os polissacarídeos podem ser degradados por meio de vias metabólicas específicas. Se necessário, um exemplo disso é a glicogenólise, que é liberada energia armazenada na forma de glicose ou outro tipo de açúcar. Isso ocorre quando o organismo precisa de energia. Por exemplo, temos, né, quando a nossa pressão cai, né, quando o nível de glicose fica muito baixo no sangue, a gente precisa, né, de uma forma de energia para recuperar. Então, o nosso organismo quebra esses açúcares e fazem com que eles virem um tipo de. É importante frisar, né, lembrar que a biossíntese de polissacarídeo pode variar, depender muito entre os tipos de organismos e polissacarídeos. Cada um tipo de polissacarídeo tem sua própria enzima e vias metabólicas diferentes, específicas. Então, as etapas e os mecanismos envolvidos podem variar para os polissacarídeos, como o amido, o glicogênio, a celulose, a quitina, entre outros. Glicosiltransferase é uma enzima que catalisa a transferência, adição de açúcares em proteínas e em outras moléculas, podendo afetar a atividade e interação dessas moléculas com outras no organismo, podendo ser estudada por meio de métodos bioquímicos que purifica e caracteriza a enzima, de métodos genéticos, com a clonagem e expressão de genes em células heterólogas, e abordagem computacional, a qual faz moldagem molecular, simulações de dinâmica molecular e análise de interações ligante-receptor. Elas têm um papel importante em funções biológicas, como resposta imune e regulação de proteínas. Agora vamos falar sobre exemplos de modificações. Um exemplo é a clivagem de nucleotídeos de açúcar. E nada mais é que uma etapa em que as moléculas de açúcar, nucleotídeo, que são usadas como blocos de construção para a formação de polissacarídeos, são quebradas e clivadas após a adição de um monossacarídeo. Isso resulta na liberação
do nucleotídeo de açúcar, que vai ser usado novamente no processo de síntese de polissacarídeos. Nós temos também modificações químicas, que acontecem após a síntese. Os polissacarídeos podem sofrer várias modificações químicas, incluindo a adição de grupos funcionais, como a acetila, o sulfato, o metil. Essas modificações podem alterar a carga, a solubilidade ou capacidade de interação do polissacarídeo com outras moléculas. Nós temos também a ramificação. A ramificação refere-se à adição de cadeias laterais de açúcar à estrutura principal do polissacarídeo. E este processo geralmente é catalisado por enzimas específicas que ajudam a aumentar a complexibilidade e a funcionalidade do polissacarídeo. Nós temos também modificações estruturais, que assim como as modificações químicas, elas também podem ser modificadas estruturalmente. Isso pode envolver alterações na forma do polissacarídeo, como torções ou dobras, que pode afetar aí as suas propriedades físicas e funcionais. Outro exemplo é o transporte e localização, que após os polissacarídeos ser sintetizados, eles precisam ser transportados para o local ideal dentro da célula ou do organismo. Aí, isso envolve o uso de transportadores de membranas específicos. E por último, nós temos as montagens em estruturas supramoleculares. Alguns polissacarídeos, como a celulose, são organizados em estruturas supramoleculares. Isso requer um arranjo preciso das cadeias de polissacarídeo para formar. Por exemplo, as fibras de celulose encontradas na parede celular das plantas. A síntese de polissacarídeo é um processo no qual longas cadeias de açúcares são produzidas a partir de monossacarídeos, que são os açúcares simples. A seleção dos monossacarídeos para a cadeia pode mudar de acordo com a função pretendida na biossíntese de polissacarídeos. Quando escolhido, o monossacarídeo é ativado pela adição de um grupo de fosfato ou outro grupo químico. Essa ativação é necessária por quê? Porque é dessa forma que o monossacarídeo se acopla à cadeia do polissacarídeo. Após essa ativação, os monossacarídeos se unem por meio de ligações glicosídicas, e essas ligações se formam pela retirada de uma molécula de água entre os grupos hidroxila de 2 monossacarídeos, dando como resultado uma ligação covalente. O processo da ligação glicosídica se repete diversas vezes, formando assim a longa estrutura da cadeia de polissacarídeos. A estrutura da cadeia é determinada pela sequência e pelo tipo de monossacarídeo selecionado. Durante ou após a síntese da cadeia principal, podem ocorrer mudanças, no intuito de conferir propriedades específicas ao polissacarídeo. Por exemplo, podem ocorrer ramificações a serem adicionadas à cadeia principal e grupos funcionais podem ser inseridos com o objetivo de alterar a função dos polissacarídeos. Os polissacarídeos podem ter diversas funções, como servir de reserva de energia ou desempenhar funções estruturais. A síntese de polissacarídeos consome energia, geralmente na forma de ATP ou GTP, que é necessária nas etapas de ativação dos monossacarídeos e na formação das ligações glicosídicas. Essa energia costuma ser gerada a partir de vias metabólicas catabólicas, como, por exemplo, a quebra de glicose e a oxidação de ácidos gráxicos. A quebra de moléculas de glicose ou de outros monossacarídeos no processo metabólico libera energia em forma de ATP, que é usada para conduzir reações anabólicas, como a biossíntese de polissacarídeos. Os polissacarídeos podem ser degradados por meio de vias metabólicas específicas. Se necessário, um exemplo disso é a glicogenólise, que libera energia armazenada na forma de glicose ou outro tipo de açúcar. Isso ocorre quando o organismo precisa de energia imediatamente. Por exemplo, quando os níveis de glicose estão baixos no nosso sangue. A biossíntese de polissacarídeos
é uma via metabólica que utiliza energia para construir moléculas complexas, enquanto os polissacarídeos armazenados podem ser usados para gerar essa energia, se necessário. Tudo isso é regulado de acordo com as necessidades fisiológicas do organismo.